Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Nós sempre oramos antes da ministração da palavra para pedir revelação do Espírito, amém? É importante você pedir essa revelação. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa mesmo penetrar no nosso coração, trazendo renovação da nossa mente, trazendo transformação, Pai, de comportamentos e atitudes, para que nós possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus a cada dia, em o nome do Senhor Jesus. Quantos dão amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Esses dias eu estava comentando com os irmãos, uma das crises, né, que eu fico acompanhando muito os nossos jovens, e eu vi os jovens falando a respeito de política. Eu vi os jovens falando, porque fulano de tal vota em não sei quem, fulano de tal vota em não sei quem, e eu falei, puxa vida, geralmente eu vejo eles trocando figurinha, né, brincando de bola, fazendo outras coisas nos momentos que não estão participando do culto, mas eu nunca vi eles discutindo a palavra de Deus. Eu nunca vi eles estudando os versículos, ou se reunindo para fazer um estudo bíblico de um tema, ou algo parecido. Mas eu vi eles discutindo política. E por que isso? Por que isso acontece? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Agora, como é que o coração dos nossos filhos encheu de política? Onde é que eles ouviram isso? Aonde foi? Foi em casa. Então veja, os filhos, eles aprendem com os pais. Amém? Amém? Quantos entendem isso daí? Então os filhos, eles aprendem com os pais. E esse é o nosso dever, é educar os nossos filhos. Sabe que muitos pais querem jogar responsabilidade em escola, em outros setores e áreas, mas não, a responsabilidade dos pais, amém? A nossa responsabilidade é instruir os nossos filhos na palavra de Deus e tudo mais. Então você deve ler a palavra com seus filhos, ensinar, fazer uma célula com seu filho, enfim. Mas vamos ler lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 7. Vamos ler aqui junto. Consegue projetar? Senão... já foi? Olha o que diz o texto. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de... Aleluia. Guarda esse versículo aqui. Vamos ler de novo aqui. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ei, você aí, você que é da fé, você que aceitou o Senhor Jesus, você é filho de Abraão. Sabe que Abraão é um grande referencial dentro da palavra de Deus. Se você pegar aí as 3 maiores religiões do mundo, ele é tido como um grande referencial. Inclusive no cristianismo. Ele é conhecido como o pai da fé. Então veja, e se você entende que os filhos aprendem com os pais, né, o pai ele sempre quer ensinar o melhor para os seus filhos, essa é a normalidade. Mas muitas vezes o que acontece? Qual que é o grande problema? Principalmente na adolescência, principalmente naquela fase em que as crianças são imaturas ainda, não são nem adultos, nem jovens, aquela mistura. Muitas vezes eles começam a olhar para os pais e não querem aprender com os pais. Eles acham que os pais são ultrapassados. Será que algum pai já ouviu alguma coisa parecida assim? Eles olham para os pais e falam, pô, eu não sei agora as gírias dos jovens, mas na minha época a gente falava que o pai era quadrado. Mas veja, agora veja, você acha que o pai ele quer ensinar ou instruir alguma coisa de errada para o filho? É evidente que não. Você pegar uma família normal, né, de pais que são cristãos, eles não querem ensinar coisas ruins para os filhos, mas muitas vezes os filhos eles não querem aprender. Não querem aprender.
por uma série de questões. Talvez querem inovar algo, ou fazer algo diferente, ou não concorda com isso, com A, B ou C. Mas, quando você entende que de alguma forma nós temos essa opção de querer aprender ou não quando é jovem, mas eu sempre falo, quando tem um filho, geralmente numa fase que ele se torna rebelde, né? Rebelde à forma da família e tudo mais, tem algo errado. Estou falando aqui de uma família cristã, que às vezes a pessoa é a única, geralmente é o jovem que se converte, ele está pensando de fato diferente mesmo. Mas veja, se você entende então que Abraão, você é filho de Abraão, você acha que Abraão tem algumas coisas para te ensinar, sim ou não? Sim. Então nós, quando olhamos para Abraão, nós como filhos de Abraão, nós devemos aprender alguns princípios com Abraão. Para quê? Para ser exitoso como Abraão foi. Ali enfiou o pé pelas mãos muitas vezes? Sim. Mas veja, agora nós conseguimos ver exatamente naquilo que ele foi exitoso e aplicarmos os mesmos princípios, a mesma forma, o mesmo coração, a mesma intensidade, para que nós possamos romper coisas que muitas vezes é difícil demais. Então, às vezes você vê pessoas que elas se convertem, mas elas não conseguem avançar em determinadas áreas da sua vida. E por que não consegue? Ou por medo, ou por insegurança, ou por não confiar, ou por achar que não tem um diploma, ou por achar que não tem dinheiro, ou por não achar uma série de questões interiores. Mas quando nós vemos e aprendemos com Abraão, nós vemos que ele teve alguns comportamentos, atitudes, que ele foi rompendo em fé. Ele foi simplesmente seguindo a direção, simplesmente foi ouvindo a Deus e foi tomando decisões, né? E você vê exatamente que as decisões que ele ouviu de Deus e seguiu a direção, ele foi exitoso. Aquelas que ele tomou por decisão própria, você vê que deu ruim. Então nós vemos lá que, certa vez não, né? Deus muda o nome de Abraão, e fala, agora você vai se chamar Abraão, que significa pai de multidões, pai, né, de muitos filhos. Mas aí o que acontece? A palavra de Deus diz que ele era estéril, já era adormecido, a esposa já estava estéril e tudo mais, mas aí veja, e aí no meio do processo, o que ele faz? Ele olhou as circunstâncias naturais, falou, não tem como eu ter um filho de uma forma natural. Aí a esposa falou, olha, deita lá com a minha escrava, Agar, e tem um filho. Aí ele falou, essa é uma boa ideia, mas veja, Deus não falou que ele ia ter o filho da escrava. Deus falou que ia ser pai de multidões, mas ele olhou a forma natural e quis dar uma forcinha para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisa de forcinha. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Qual que é o problema? O problema é que todas as vezes que você quer dar uma forcinha para Deus, principalmente brasileiro, quer dar um jeitinho brasileiro em uma coisa ou outra, isso dá ruim. Então veja, ele teve lá o filho teve Ismael com Agar, né? E hoje você vê toda a briga do Oriente Médio é por conta disso. A linhagem de Ismael e a linhagem de Isaac. Toda essa briga aí de Ismael, né, os muçulmanos, é tudo por conta do quê? Porque alguém que decidiu dar um jeitinho. Porque Deus falou. Então deixa eu te falar, quando Deus fala para você, espera, vai acontecer. Permaneça na posição de fé. Pastor, eu não estou vendo, mas quem diz que você precisa ver? Você precisa crer. Eu não estou vendo. Pois é, mas em nenhum momento falou você precisa ver, você precisa crer. É diferente. Amém? Mas no mundo de hoje parece que nós precisamos ver acontecer as coisas rápido, e quando não acontece, nós ficamos em crise, da crise de ansiedade, da crise de tudo. Por quê? Isso é um mundo. Mas quando você tira o mundo de você, você descansa em Deus,
Aí você começa a ver as promessas de Deus acontecendo na sua vida. Amém, queridos? Mas vamos ler aqui então, já que nós vamos aprender com Abraão. Quantos são filhos de Abraão aqui? Dão glória a Deus. Aleluia. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Gênesis 12, a partir do verso 1. Olha o que diz aqui a palavra. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Fala para a pessoa do seu lado, se tu uma bênção. Continuando. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando partiu de Harã. Então veja, primeira coisa que acontece aqui, qual é a coisa mais importante que acontece aqui? Ah, foi ele ter saído? Não, foi ele ter ouvido a voz de Deus. Esta é a coisa mais importante. Por quê? Porque Deus sempre fala. Fala assim, Deus sempre fala. Algumas pessoas falam, pastor, comigo não. Eu acho que Deus não fala comigo. Mas veja, se você está acostumado e você vem aqui todo domingo você ouve as minhas ministrações, e aí de repente durante a semana você recebe só um áudio. Mas se você, toda semana você está aqui, você consegue identificar o quê? Fala, essa é a voz do pastor. É assim ou não é, irmãos? É assim ou não é? Você consegue identificar. Se o seu filho chora, ele não precisa nem falar. Às vezes aqui alguma criança chora. Mas uma única mãe se levanta. Por que isso? Porque a mãe consegue identificar até o choro da criança. Mas muitas vezes, você, por não ter intimidade suficiente com Deus, você não consegue discernir a voz de Deus falando com você. Você não consegue discernir as impressões que Deus te dá no dia a dia para tomar determinadas decisões. E aí, porque você não consegue, você vai fazendo segundo a força do seu braço. Então veja, não é que Deus não fala. Irmãos, nós estamos ouvindo todo momento. Nós estamos ouvindo o nosso trabalho, estamos ouvindo os nossos filhos falar, ô pai, ô mãe, estamos ouvindo a esposa falar. Geralmente a esposa fala bastante, amém? Lá em casa eu falo mais que minha esposa, é um mistério. Eu gosto de falar. Mas veja, até a sogra fala pra caramba. Mas veja, as sogras aqui de plantão, ó, a dona Gorete até ajeitou o óculos, falou, ó, tem uma sogra aqui agora, aqui, ó. Mas veja, nós sempre estamos ouvindo vozes. Em todo momento nós estamos ouvindo vozes. Do cônjuge, dos filhos, do porteiro, de todo mundo. Em todo momento nós estamos ouvindo as vozes. Só que muitas vezes o que acontece? Nós não conseguimos distinguir a voz. E às vezes, muitas vezes você até distingue a voz, mas aí a sua vontade prevalece. O que é quando a sua vontade prevalece? É falar assim, não, está falando, mas eu vou fazer do meu jeito. Esse é o pior dos mundos. Então veja, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus sempre fala. O problema é que alguns não reconhecem a voz de Deus. E pode não reconhecer, ou por não ter intimidade, ou por até não se enxergar, falar, não, isso não é para mim não. Fala, isso não é para mim. Não se enxerga. É mais ou menos assim, tá difícil dar exemplo aqui, hein? Vem cá, Mateus e
e o... Não, o Lucas. É mais ou menos assim. Nós estamos aqui conversando e falando e tudo mais. E aí Deus pega e fala, pega e chama um de nós. E aí ele fala assim: ô careca, você acha que Deus está falando com quem? Deus está chamando quem? Não, vou dar um exemplo aqui, para ficar mais ilustrativo. Ô careca, se eu estou aqui, fala, ô careca, e eu reconheço a voz de Deus, fala, é comigo, Deus está falando. Oi Deus, eis-me aqui. Deus está me chamando, Deus está falando comigo, eu reconheço. Agora, qual que é o grande problema? É quando a pessoa não se enxerga. Vamos supor que eu sou careca, mas eu me acho o mais maravilhoso cabeludo dos mundos. Como eu ando com os cabeludos, eu penso que eu também tenho cabelo. E aí Deus falou, careca, eu estou aqui, mano, ó, Deus está chamando alguém, mas nós estamos firmes aqui, hein? Deve ser algum outro careca aí. Deve ser o Edifran, deve ser o Gustavo, deve ser o Michel, os outros careca. Não é comigo, não. Os irmãos estão entendendo? O que isso significa? É que a pessoa não se enxerga. Obrigado. Os irmãos sabem que, quando nós estudamos o Velho Testamento, né, nós vemos ali, quando fala a respeito do tabernáculo. Então, o tabernáculo é dividido em 3 partes, amém? Tinha um átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Mas, quando no átrio, onde tinha o holocausto do sacrifício, para você entrar no lugar santo, o sacerdote primeiro tinha que fazer algo. E o que ele tinha que fazer? Cadê os seminaristas de plantão aí, irmãos? O André subiu, os outros irmãos deu branco. Mas o que ele tinha que fazer? Havia uma bacia de bronze. Uma bacia de bronze. Irmão, sabe do que era feita a bacia de bronze? Nem para chutar, né, irmãos? Nem para você falar de bronze. Mas sabe do que era feita a bacia de bronze? Chuta pelo menos aí. Do quê? De bronze. A bacia de bronze era feita de bronze. Mas, na verdade, ela era feita dos espelhos das mulheres. Então, naquela época, não tinha um espelho como o espelho de hoje. O espelho era um bronze polido de tal maneira que a pessoa enxergava mais ou menos. Agora, por que a bacia de bronze era daquela forma? Então, todas as vezes que o sacerdote ia entrar, lembra que ele tinha feito holocausto, ele tinha sujado seus pés, suas mãos, não tinha porcelanato naquela época. E então ele tinha que lavar os seus pés e as suas mãos. Mas o que isso significa? Que todos os dias, eu e você, né, uma das coisas que acontecia é que o sacerdote, assim que ele ia lavar as suas mãos naquela bacia, ele se enxergava. E porque ele se enxergava, aí então, né, ele podia ser transformado. Porque você só é transformado se você conseguir se enxergar. Quantos estão compreendendo? Senão, vai chamar o careca, ele acha que ele é cabeludo, ele fala, não é para mim. Ele botou que vai fazer um implante, então ele já se imaginou com um implante, mas continua careca. Quantos estão compreendendo? Então, a bacia de bronze era uma forma de se enxergar. Isso significa que eu e você, todos os dias, temos que enxergar. Enxergar o quê? As nossas debilidades, as nossas fragilidades, aquilo que é um ponto mínimo nosso, para nós sermos transformados por Deus. Porque se você acha que você não precisa ser transformado em determinada área, não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito. E aí, nós vemos, Deus ele sempre quer falar com o homem, ele vai usar inúmeras formas. A melhor é a bacia de bronze, amém? Que representa o quê? O que tinha dentro da bacia de bronze? Água, aleluia. Tinha água. A água representa o quê?
Água viva representa a palavra. Todos os dias nós devemos ser lavados pela palavra de Deus e renovados pela palavra de Deus. Todos os dias. O apóstolo Paulo falou isso lá em Romanos 12. Não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, todos os dias nós temos que sermos renovados pela palavra de Deus. Só que acontece, tem pessoas que não conseguem chegar a isso. Mas o bom é que Deus nunca desiste, mas Deus ele sempre vai tentar falar com você de várias formas. Deus pode falar através de um louvor, através de uma palavra, de uma ministração, da própria leitura da palavra, impressões. Já vai eu estava sentindo que eu não devia ir. Aí eu fui, deu ruim. Aí você fala, mas eu estava sentindo. Pois é, era Deus falando, filho, não vai. Depois que você aprende, você sente e fala, já nem vou mais. Às vezes você vai comprar um carro e fala, não estou sentindo. Nem compra. Como estão compreendendo? Então veja, nós vemos aqui outras histórias, né, que Deus sempre tenta mostrar, botar um espelho na frente. Um espelho na frente. Quantos aqui lembram do Oficina G3 aqui? Olha só, tem uns crentes velhos aqui, hein? Tinha uma música que chamava Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Ou seja, né, quando tem um espelho na sua frente, você vê você. Mas se você não for transformado, todos os dias vai ser o mesmo formato. O mesmo homem caído. Mas Deus nos chama para que nós sejamos transformados, amém? Então veja, nós vemos isso também na história que Deus fala. Às vezes Deus fala e a pessoa não adianta, um fala, outro fala. Aí o que Deus faz? Aí Deus vai lá e coloca o quê? Um Labão na sua vida. O que é o Labão? Então os irmãos conhecem a história de Jacó. Jacó tinha enganado o irmão, enganado o pai, já tinha enganado muitos. Era o picareta. Né? Não faz negócio com Jacó não, que ele vai te passar a perna. Mas aí o que acontece? Deus coloca quem? Um Labão na vida dele. Quem era Labão? Era o sogro dele. E aí ele fica apaixonado por Raquel. E aí ele fala, você precisa trabalhar 7 anos para casar com a minha filha. O que ele faz? Trabalha 7 anos. Depois de 7 anos ele chega lá, pensa que não tinha luz elétrica, né? Ele entra na tenda lá, quando ele acorda, com quem que ele acorda? Com Lia, tinha casado com Lia. E aí ele falou, não, mas não era essa que eu queria casar. Aí Labão falou, não, mas aqui a cultura aqui é o seguinte, eu não caso a filha mais nova antes de casar a mais velha. Você quer casar com a mais nova? Trabalha mais 7 anos. Ou seja, pegou um cara que dava mais golpe do que ele. E era golpe em cima de golpe. Durante esse tempo, sabe quantas vezes ele mudou o salário de Jacó? Vocês nunca leram a Bíblia, não? 10 vezes. 10 vezes. Então falou assim, as que nascer malhada agora, é sua. Aí que adivinha, só nascia malhada. Ele falou, não, agora é o seguinte, é as brancas. Que nascer de branca, aí só nascia a branca. E assim ele ia mudando. Mas o que acontece? Você viu uma bênção sobre a vida de Jacó. Quantos estão compreendendo? Fala para pessoas, existe uma bênção na sua vida. Existe uma bênção na sua vida. Mas veja, Jacó também não conseguia se enxergar através de Labão. Pergunta para a pessoa, tem algum Labão na sua vida? O que é o Labão? É aquele cara que... É quando alguém chega e fala assim, rapaz, o que é o Labão? É quando alguém chega para você e fala assim, Camila, você é igual aquela fulana. Você fala, eu? Imagina, de jeito nenhum. Por quê? Você não quer ser como aquela pessoa. Por quê? Porque ela é você piorada. Mas se você não enxerga, você não quer. Pastor, e se Labão não falar na minha vida? E se eu não ouvir nem de Labão? Aí vai para o terceiro e último estágio, que talvez seja o pior. Ele vai usar uma mula para falar com você.
Então os irmãos conhecem a passagem, né, da mula de Balaão. O que é a mula de Balaão? Imagina. É quando todo mundo já tentou falar, Deus já te chamou, Deus já falou, todo mundo já falou de todas as formas. E a mula vem e fala. É alguém que muito inferior a você. É quando um ímpio é usado para falar com você. Aí você fala, nossa, até o ímpio está enxergando isso na minha vida. Misericórdia. Misericórdia. Aí a coisa está feia, irmão. Corre para Deus, que a coisa azedou. Ou seja, a mula é alguém infinitamente inferior a você, mas de repente Deus vai lá e usa uma mula para falar, ou para te exortar, ou até para te dar um encorajamento. Você perder o medo e confiar em Deus. Coisas que você não tem coragem de fazer, mas daí uma mula vem e fala, ué, mas por que você não faz? É tão fácil, eu fiz. Aí você fala, pô, mas esse cara tem muito menos que eu, ele fez? Quantos estão compreendendo? Então veja. Primeira coisa que Deus faz aqui era o quê? Ele fala com Abraão. Então o que nós precisamos aqui é ouvir da parte de Deus. Esse é o primeira coisa, mais importante, é você ouvir da parte de Deus, reconhecer que Deus fala com você. Pastor, eu não tenho percebido isso. Ué, abrace, comece a ler a palavra, comece a mergulhar, você vai ver que você vai começar a gerar intimidade, você vai começar a conhecer a voz dele. Assim como você conhece dos seus filhos, da sua esposa, né, do seu pastor, do seu líder, você vai começar a identificar quando Deus fala com você com muita clareza e muita convicção. É dessa forma que acontece. Amém? Mas a segunda coisa que ele fala aqui, a palavra de Deus fala o quê? Ele fala, mas ele fala o quê? Sai! Aleluia! Até o espírito de sono saiu agora, hein? Aleluia! Ele começa aqui falando o quê? Sai da tua terra, da tua parentela e da terra de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, ele começa a falar isso daqui, né? Projeta aí para mim, 12:1, deixa projetado, eu vou para os irmãos olharem. Então veja, ele fala aqui exatamente, sai da tua terra, né? Sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Agora veja, eles moravam em Ur dos Caldeus, a região era Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era o centro da feitiçaria. Mas eles eram crentes, sim ou não? Sim. Eles eram uma família de crente. Só que acontece, por conta do meio e da família e de parentela, quando tem mistura e você se mistura também, isso é muito ruim. Pastor, quer dizer que eu tenho que sair? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, e ali onde morava especificamente, que era Harã, né? O que significa Harã? Tá perto e não está, né? Ou seja, Harã aponta para um lugar muito perto, mas que ainda não é o lugar que Deus tem para você. Sabe quando você está perto, mas não é o que Deus tem? Era Harã. Então o lugar de propósito para a vida de Abraão não era ali. Eu estou perto, eu estou servindo a Deus, eu estou tudo certinho, mas não era o local certo. Deus tinha um lugar certo para destinar para ele. Então ele estava em Harã. O que é Harã? Eu estou próximo, mas não é o lugar do propósito. E aí Deus chama ele e fala, sai daí. Você não quer cumprir o propósito de Deus? Então você precisa sair daí. Não dá para você cumprir o propósito de Deus neste local. O que eu tenho para você é em outro local, em outro lugar. E aí, para isso, o que acontece, irmãos? É fácil falar. Sai do teu emprego. É fácil falar. Sabe, em 2009, a minha esposa, a mulher de Deus, ela virou para mim e falou assim, a gente estava orando, e ela pegou e falou assim para mim,
olha, Deus falou que é para você sair da sua empresa. Eu, hã? Como assim sair da empresa? Eu trabalhava, era um dos melhores vendedores, ganhava super bem, né? E tinha um padrão de vida altíssimo na época. Então, estou falando de 2009, né? Só o cartão de crédito, acho que vinha uns 7 mil. Ganhava bem, irmãos. E aí, o que acontece? Aí, minha esposa fala, sai. Mas eu não tinha outro emprego pela frente. Eu não estava enxergando nada. Como é que você sai? Me explica. Então veja, todos nós temos uma questão em que nós temos que ter uma posição e uma atitude de fé. Naquele momento, qual que era a minha fé? Era o salário. Que era isso, mais convênio, mais aluguel, mais não sei o quê, e convênio médico. Como é que se toma uma atitude dessa? Agora veja, por que é que eu não saí? Estou dando aqui o meu testemunho, entre aspas, no meio da pregação. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil você confiar e seguir muitas vezes a voz de Deus. Não é algo tão simples. Agora eu te pergunto, irmãos, se eu tivesse hoje, com a maturidade que eu tenho, no tempo que eu tenho, se eu tivesse saído naquela época, eu estaria em outro patamar, em outro nível. Quantos conseguem compreender isso? Então, eu já tinha uma palavra de montar uma empresa, mas eu tinha um valor X para montar. Eu tinha metade daquele valor. Eu falei, não, o dia que eu tiver não é chegado. Esses eram os meus planos. Mas aí o que aconteceu? Aquilo que era para eu sair lá atrás, com recurso financeiro, com tudo, quando é que aconteceu? Foi acontecer em 2015. Só tinha um detalhe. Eu não tinha mais recurso, eu não tinha mais um emprego, e eu tinha era dívida. Estava mais difícil, sim ou não? Sim. Muito mais difícil. Foi quando eu cheguei, talvez financeiramente, no fundo do poço. Eu poderia ter escutado antes, sim ou não? Ou melhor, eu escutei, sim ou não? Mas não quis seguir. Mas quando eu cheguei no fundo do poço, aí eu só tinha uma questão, só tinha um lugar para eu olhar, era para o alto. Aí eu falei, Senhor, agora eu entendi. E aí Deus fez muitos milagres desde então. Quantos estão compreendendo? Então veja, quando nós vemos aqui, sai da tua terra, ou seja, tem uma atitude, faça algo, ande em fé. É fácil falar, mas cada um de nós temos uma questão que talvez seja muito difícil. Talvez é uma questão financeira, talvez é uma questão com os filhos, com casamento, com trabalho, com carreira profissional, é muito difícil. E você olha e fala, não dá. Mas Deus está falando, vai. Mas você olha o cenário natural e você fala, não dá. Mas aí Deus fala, pula nesse lago aí. Aí você fala, mas eu não dou pé, eu não sei nadar. E Deus fala, pula. Fala, não, mas eu não dou pé, não vou pular. Se eu pular, eu morro. E Deus fala, pula. Você fala, não sei nadar, como é que eu faço? Aí você pode passar anos e vendo todo mundo indo do lago. E sair do lado de fora sem desfrutar aquilo que verdadeiramente Deus tem para você. Por quê? Porque não teve uma atitude, não teve uma fé de marchar, de obedecer e seguir. Preferiu ficar na força do próprio braço. Quantos estão compreendendo? Então veja, quando Deus fala para ele, sai, irmãos, não é uma posição fácil. Ele está falando o seguinte, olha, ele estava na casa do pai dele, era uma posição de segurança para ele. Ele falou, sai da casa do seu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então não era algo tão simples, amém, queridos? E aí, ele fala o seguinte, vamos ler o verso 2. Sabe, todas as vezes que Deus fala, ele começa prometendo algo para nós. E olha só o que ele fala aqui no verso 2. Projeta para a gente.
De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então veja, Deus ele fala, mas ele dá uma promessa para você, ele dá uma garantia para você. Pode pular, pode ir, pode marchar, pode fazer, pode abrir o CNPJ, pode ir atrás dos clientes. É isso que ele está falando. Eu vou te abençoar, você é uma bênção. Mas aí fica, mas e se der errado? E se não der certo? Esse é o papel do diabo, gerar dúvida naquilo que Deus falou. Então, quando você tem uma palavra de Deus, você pode ter certeza, ou você crê e confia, e entra com toda essa palavra no seu coração, ou você vai ficar à mercê das dúvidas, e das setas malignas do diabo, tentando te paralisar as bênçãos de Deus na sua vida. Só tem essas duas posições, ou você decide sair, e confiar em Deus, e marchar e avançar, ou andar com as dúvidas que o diabo começa a colocar. Então veja, Deus ele sempre tem algo grande para nós, quando ele fala, né? Mas muitas vezes nós travamos aqui. E se não acontecer? Se há condição. Mas deixa eu te falar, quem crê não tem a condição, vai acontecer. Porque quando Deus fala, Ele cumpre, irmãos. Quando Deus ele promete algo, Ele vai fazer. Talvez você tenha, talvez o seu pai te prometeu, o seu pai natural te prometeu algo e não fez, e você ficou com esse ressentimento, ou com esse sentimento interior. Mas deixa eu te falar, os homens são falhos, mas o nosso Pai Celestial, o que Ele fala, Ele cumpre. Basta você seguir a voz dEle. Basta você confiar, e Ele vai te suprir e vai te sustentar. Pastor, não vai ter tribulação? É evidente que vai. Ah, pastor, estava bom até agora. Pois é, mas a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deixa eu te falar, a vida cristã não é o conto da Disney, da Cinderela, não. A vida cristã é uma vida de certeza, não é fantasia, não, é realidade. Mas uma vez que você sabe da sua realidade e da sua condição, aquilo que você não tem, o teu Deus, o Jeová Jireh, Ele vai prover. Basta você confiar e desfrutar das promessas do Senhor. Então veja, uma vez que você entende isso, as promessas de Deus para a sua vida, isso precisa estar queimando o seu coração. Deus, a palavra de Deus não volta vazia. E é interessante que no verso 3, ele não somente ele fala no 2 que ele vai abençoar você, né, que ele vai fazer uma grande nação e vai te abençoar, que você é uma bênção, mas ele fala mais ainda, abençoarei os que te abençoarem, no verso 3, projeto para mim, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, irmãos, quando você entende que você é um filho de Abraão, e digo mais, os seus irmãos também são filhos de Abraão, existe uma grande chave aqui, que é o quê? Abençoar. Abençoar os seus irmãos. Abençoar. Porque quando você abençoa, você é abençoado. Sabe, quando você entende isso, que você é uma bênção, Deus te chamou, Deus te escolheu para ser um abençoador, em todos os aspectos, irmãos. Sabe, quando você entende que você é um filho de Deus, um filho de Abraão, e tem algo diante das suas circunstâncias, e você foi chamado para abençoar, você pode abençoar de duas formas, como todo mundo abençoa, ou então você pode abençoar com a fé, crendo naquilo que Deus te chamou para fazer.
Sabe, muitas pessoas pedem tantas coisas e tantos milagres e tantas oportunidades, mas muitas vezes as oportunidades passam na nossa frente e nós nem percebemos, porque nos tornamos homens e mulheres naturais, não cremos muitas vezes nem mais na palavra. Só preenchemos um protocolo. Vou para a cela, vou para a igreja. Não, isso não é vida cristã. A vida cristã tem a ver no seu dia a dia, com seus comportamentos, com as suas atitudes. Sabe, quando você está lá no seu trabalho e alguém fala que está com dor de cabeça, o que você faz? Espera aí, irmã, eu tenho uma Neosaldina aqui na bolsa. Ou você fala, eu vou orar agora e essa dor de cabeça vai passar agora. Você crê que existe um poder de cura aqui nas minhas mãos, que se eu impor as mãos eu vou orar e vai passar. Mas você não crê, aí você fala, eu oro, pego a Neosaldina. Tem a Neosaldina aqui, viu, irmã? Uma bênção. Abençoa a Neusaldina, para a Neusaldina curar. Então veja, não é dessa forma. Sabe, Deus tem uma medida maior, um nível maior, para você experimentar no seu dia a dia, das bênçãos, do poder e do milagre, através da sua vida. Ser tu uma bênção. E quando você entende isso, que você é uma bênção aonde? Em todos os lugares que você andar. Quando você entra na sua casa, você é uma bênção com o seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com seus amigos. Você chegou no trabalho, você é uma bênção com o seu chefe, com os colaboradores ao seu redor, você é uma bênção. Você se destaca no meio, por quê? Porque você é uma bênção. Você não murmura, você não reclama, você é uma bênção. Amém, queridos? Estou mostrando a plaquinha, já vou acelerar aqui. Mas aí no verso... A grande questão, irmãos, por que nós não fazemos isso então? É porque ainda nós precisamos aprender a andar em fé. O que é isso? Abraão, ele aprendeu a andar em fé, ele teve uma atitude de fé. Sabe por que você oferece uma Neusaldina? Por falta de fé. Por muita reputação. Você fala, e se eu orar? E se depois ela falar assim para mim, nossa, mas parece que aumentou a dor de cabeça? Ou não passou a dor de cabeça, aí você fala, sabia. Mas aqueles estão cheios de fé, ele ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até quando? Até a pessoa fala, rapaz, passou. A hora que ela fala passou, você estufa o peito, fala, passou. E se ela chegar no departamento e falar assim para ela, irmão, você não acredita, olha, estava morrendo de dor de cabeça, estava falando para todo mundo, fulano de tal aqui orou, passou a dor de cabeça. Quando tiver dor de cabeça, pode procurar. Você fala, pode procurar que o meu Deus é bom, ele cura mesmo, viu? Mas enquanto isso não acontece, muitos param. Muitos têm medo. Muitos não creem. Então nós precisamos o quê? Andar em fé. Andar em fé. Olha, no verso 1, quando ele fala assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Como assim? Não tem um mapa, um projeto, um destino, não tem um Google, o Google Maps, não tem um Waze aí não, para me mostrar certinho a rota, ver se vai ter trânsito, quanto tempo eu vou chegar e se ver se a rota é melhor ou não. Não tem não, Deus? Deus fala assim, não tem, eu vou te mostrar ainda. Sabe, muitos param aqui. Por quê? Porque querem ter o controle. Não tem como você seguir a Deus tendo o controle. Porque o controle não é seu, o controle é dele. E quando você confia que você está nas mãos de Deus, e o controle está nas mãos de Deus, e Ele vai te direcionar para o destino correto, e para a coisa certa, você simplesmente descansa. É algo simples? Não! Por quê? Porque parece que nós somos feitos para ter o controle nas mãos. Você já viu homem? Se você olhar o celular agora, alguns voltaram a mão.
Calma, irmãos, calma. Take it easy. Deus está no controle. Obrigado, Simone. Deus está no controle, amém? Pastor, mas e se o fulano de... Eu já ia mudar minha pregação aqui agora. Estou quase... Porque os irmãos voltaram as mãos assim. Sabe, tem coisas que Deus está no controle. Está no controle dele. Você precisa aprender a descansar. Abre lá em Jeremias. Vou mudar um negócio aqui. Abre em Jeremias 29 aí para mim. Vamos ler um trem aqui agora. Porque agora já volto aqui rapidinho. Abre em Jeremias 29, peraí. Acho que é 29:11. Lembrei aqui. Projeta aí para mim. Está aí já? Olha o que diz aqui. Eu é que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Aleluia. Esse texto é conhecido demais, amém, irmãos? O pastor sabe até decora o versículo. Mas você sabe qual que era o contexto? Os irmãos sabem ou não? Quando o profeta Jeremias fala isso? Irmãos não sabem? Deixa eu esclarecer então aqui. E o profeta Jeremias aqui foi pau na cabeça dele, porque naquela época o profeta falava mal alguma coisa dentro do contexto. Então o que acontece? O povo Nabucodonosor está lá, eles estão em guerra, Nabucodonosor vai destruir a cidade, e mais, vai levar todo o povo cativo. Para passar o que? Uma semana? Não, 70 anos. 70 anos cativo. E aí o profeta dá uma palavra dessa. Então deixa eu te falar um negócio. Deus está no controle, amém, irmãos? Se é para lá ou para cá, deixa eu te dizer, quem está no controle é o Senhor, amém? Amém ou não? Amém. Aleluia. Então confia, Deus está no controle. Se você ler a palavra, você vai descansar. Ah, pastor, mas eu não queria passar por esse tempo. Ué, Deus é que sabe. Amém, queridos? Então descansa, vamos terminar aqui a palavra, amém? E todo mundo engessado. Se eu ver alguma coisa assim, ó, Deus está vendo, irmão. Oh, Deus, já vou encerrar. Alguns irmãos, pastor, você vai encerrar por quê? Você está com o celular aí na frente? Não, mas vamos lá. Então, quando ele fala, terra que eu te mostrarei, ou seja, você precisa confiar. O plano é do Senhor, o controle é dele. Lembra que a gente falou lá, né? Que a gente precisa renovar todos os dias? Confia todos os dias no Senhor. Decida confiar nele. Decida entregar a sua vida por completo. É que às vezes a gente quer entregar em partes. A gente fala, vou entregar o meu casamento, mas as finanças aqui, deixa que eu entrego. Não, vou entregar as finanças, mas aqui não, deixa que eu não vou entregar não. O meu carro não vou entregar não. Então veja, não é assim, irmãos. Falar de Deus sim, sim, não. Decida confiar no Senhor, amém? E foi isso que Abraão fez, ele decidiu confiar. E porque ele confiou, ele foi seguindo a voz de Abraão, e Deus foi mostrando, ele foi avançando. E aí no verso 6, olha o que diz o verso 6. Não é verso 6 não, peraí. Verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenou o Senhor. Ou seja, o que ele fez aqui? Ele partiu, como o Senhor determinou. Então veja, uma coisa é Deus falar, outra coisa é você ouvir a Deus e seguir a ordenança do Senhor. Sabe, ouvir é a parte mais fácil, irmãos. Falar, pastor, então agora lascou, porque nem ouvir eu estou ouvindo. Mas deixa eu te falar, ouvir é a parte mais fácil. É a parte mais fácil. O difícil é aqui, ó.
É você ter essa atitude, falar, tá bom, eu confio. O que ele está falando aqui? Eu confio. Eu vou partir, eu vou experimentar um novo, eu vou cumprir o propósito de Deus. Ah, mas ele teve que deixar pai, mãe, sair da zona de conforto dele? Sim, mas ele decidiu sair da zona de conforto para cumprir o propósito de Deus. Sabe, muitas vezes nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto para cumprir o propósito de Deus. Muitas vezes nós vamos ter que dar um passo de atitude. Você vai olhar para você mesmo e falar assim, eu não tenho as condições necessárias para esse chamamento de Deus para mim. Mas quem disse que você precisa ter? Você precisa crer, porque no meio do processo Deus vai te capacitando. No meio do processo, aquilo que você não tem, o Senhor Ele te dá, Ele acrescenta. No meio do processo, Deus foi falando coisas, acrescentando palavras, dizendo que Ele seria pai de multidões, mas eu olhava naturalmente, é impossível isso acontecer. Mas veja, Deus vai lá e dá o filho. Sabe, talvez você está no meio do processo, Deus te chamou para você abrir uma empresa, você fala, não, mas eu não tenho recurso financeiro, isso não é para mim. Aliás, a que eu tenho está quebrando. Sabe, mas a história ela só acaba quando termina. Não quer dizer que você essa empresa que Deus tem, às vezes Deus tem coisas novas para você. Sabe, se você já estudou aquela história do cara que fez lá o KFC, quebrou inúmeras vezes, aos 76 anos ele se tornou, explodiu, se tornou milionário. Mas uma questão é fato, ele nunca desistiu. Sabe, então não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista dos sonhos de Deus para você. Não abra mão dos projetos de Deus para você. Pastor, mas eu tenho medo, eu fico inseguro, e se der certo, e se não der certo? Descanse, Deus. Descansa. Tão somente descansa. E siga as ordenanças do Senhor para a sua vida. Descanse. Siga o propósito de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus tem para você, Ele vai cumprir. Pastor, mas não aconteceu ainda. Eu estou aqui tantos anos. Deixa eu te falar. Insista. Persista. Pastor, mas agora eu não estou ouvindo nada. Pois é. Durante uma época, Deus ficou sem falar com Abraão também. 13 anos. Mas ele permaneceu fiel. Ele fez uma besteira, Deus falou, não dá para falar com esse cara não. 13 anos. Mas depois de 13 anos, Deus fala com ele. E o propósito de Deus para o qual ele foi chamado se cumpriu. E existe uma bênção sobre a vida de Abraão. Se você estudar a vida de Abraão, os patriarcas, se você estudar a vida desses homens de Deus, você vai se identificar e saber que tem uma bênção na sua vida, que talvez você ainda não esteja vivendo na plenitude, mas a promessa de Deus, da bênção de Abraão, ela é sobre a sua vida, e aquilo que talvez ainda não aconteceu, através dos seus olhos naturais, deixa eu te falar, descansa, porque Deus tem o melhor para você, e as promessas do Senhor, elas vão se concretizar na sua vida, em o nome do Senhor Jesus, coisas que nem os seus olhos viram. Os planos do Senhor são bem maiores do que o seu, então pare de ser medíocre. O que é medíocre? É um planinho na média, eu planejei assim, 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 e eu não abro mão. Deixa eu te falar, tolo. Se você não abre mão dos seus planos, você é tolo. Porque os planos de Deus são infinitamente maiores do que os teus. Então abra mão logo dos seus sonhos e fala, Senhor, eis-me aqui. Eu creio, eu decido e eu confio viver as tuas verdades. Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso me envolver dentro desse propósito de Deus? Não abra mão do propósito de Deus na sua vida, porque o propósito de Deus vai te levar ao crescimento, o propósito de Deus vai te levar a amadurecer, crescer e viver o melhor de Deus, de gerações a gerações.
Sabe, foi isso que Abraão fez. E se hoje nós estamos aqui, se o apóstolo Paulo diz que os da fé são filhos de Abraão, se o apóstolo Paulo pôde afirmar isso na palavra de Deus, que os da fé são os filhos de Abraão, é porque nós somos alcançados através da bênção de Abraão. E se hoje você pode afirmar, declarar, falar, eu sou uma bênção. Fala, quero ouvir sua voz, eu sou uma bênção. Sabe por que você pode falar isso confiadamente? Porque o Senhor te diz, se tu uma bênção. E quando você sabe quem você é, e aquilo para o qual foi chamado, você não fica escondido atrás. Você é uma bênção, mas você nunca aparece. Quando fala ser tu uma bênção, sai da tua terra, da tua parentela, você sai da zona de conforto, e começa aí sim, uma novidade de vida. Pastor, mas eu não sei o que vai acontecer. Deixa eu te falar, confia. Sabe quando eu vou viajar, que nós vamos para um lugar diferente, meus filhos não sabem, mas eles entram no carro e eles descansam. Por quê? Porque eles sabem que o pai vai conduzir até o destino. Eles não tentam pegar a direção do carro, ou não ficam falando, não tá, isso eles ficam falando, tá, pai, vai chegar quando? Sabe, esses somos nós. Deus te dá uma promessa, e você fala, pai, vai chegar quando? Pai, vai chegar quando? Uma vez, acho que a primeira vez que nós fomos para Olímpia, eu vi lá, dava acho que 450 quilômetros, e aí meu filho perguntava, pai, falta quanto? Eu, 450 quilômetros. Depois de 20 minutos, pai, falta quanto? Eu, 450 quilômetros. Pai, falta quanto? 450 quilômetros. Ela falou, pai, nunca chega. Eu falei, falta 450 quilômetros. Brincando com ela. Sabe, para ela foi uma eternidade, mas uma coisa é fato, quando ela chegou lá, valeu a pena esperar tanto tempo. Então deixa eu te dizer algo, vale a pena permanecer no destino que Deus projetou para você. Por isso não abra mão daquilo que Deus te deu, não abra mão das promessas do Senhor, tão somente confia, amém? Eu quero orar por você nessa noite, amém? Aleluia. Quero orar por você. Aleluia. Sabe, queridos, se tem algo que talvez você precisa colocar diante do Senhor, você fala, eu não tenho confiado tanto. Sabe, porque você só pode receber aquilo que você enxerga. Se você acha que na sua vida está tudo lindo e maravilhoso, Deus não pode fazer nada. Mas o primeiro passo é você reconhecer, é você saber que você precisa aprender a descansar em Deus. Talvez você não consiga descansar, talvez você sempre dá um jeito na força do seu braço. Sabe, eu quero orar por você, que nessa noite decide confiar e decide andar numa medida de fé, como Abraão andava. Pastor, mas eu acho que eu vou ter dificuldade. Não tem problema. O primeiro passo é você decidir e reconhecer que precisa descansar e seguir aquilo que Deus fala para você. Se esse é o caso, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Pai, você que veio aqui à frente, fale com o Senhor. Qual é a área, talvez, que você precisa confiar, que você sempre está patinando, entra ano e sai ano, parece que o filme era o mesmo. Fala para Ele, fala, Senhor, eu quero avançar. Sabe, se você quiser se arrepender, quiser chorar, quiser se ajoelhar, não importa o que você quer fazer, agora é a hora. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, a tua igreja responde, ó Deus, nessa noite.
Oh Espírito Santo, ministra aos corações agora, Senhor. Oh Deus, que haja um alinhar, oh Senhor, de sentimentos e pensamentos, segundo o teu pensamento, porque as tuas promessas, Deus, elas não voltam vazias, Senhor. Oh Deus, ainda que durante algum tempo, algum irmão tenha tentado andar na força do seu braço, Deus, nessa noite, a tua igreja se ajusta, Senhor, para viver as tuas promessas de uma forma completa, de uma forma plena. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, aquilo que o Senhor tem para cada família, Pai, que nesses dias o Teu Espírito Santo possa mesmo inspirá-los a serem ativados numa ousadia de fé tamanha, ó Deus, que eles saiam da passividade, saiam da mornidão, Pai, e comecem a declarar e profetizar, ó Deus, e liberar as palavras de vida, Pai, dia após dia, o que o Teu Espírito Santo possa acrescentar fé, ousadia, Pai, para eles viverem os Teus sonhos de uma forma completa e plena, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amém? Você que é uma bênção agora, libera uma palavra de fé para a pessoa que está do seu lado. Seja uma oração, uma palavra de vitória essa semana. Amém? E nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Tem uma semana de vitória, amém? Vai se cumprir, vai. Não sei qual é a promessa.